Pais amados, aqui estamos em mais uma escolinha bíblica dominical. Temos como tema, do nosso livrinho Uzias, rei que se tornou forte demais. Nós vamos dividir em dois domingos. Faremos primeira parte hoje. Aí depois a gente finaliza a segunda parte, para não ficar muito extenso. E Uzias, ele está na Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 a 23. Então eu vou fazer uma resenha desse contexto e aí depois a gente vamos absorver o que temos nessa primeira parte, com o exemplo de Uzias. Então alguns pontos coloquei aqui, do resumo do capítulo, do 2 Crônicas, capítulo 26, de 1 a 23. Pontos. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho, Uzias. Amazias, só lembrando, era o pai de Uzias, que começou bem o ministério dele como rei. Ele começou bem, obedecendo a Deus, e depois ele não foi bem, desobedeceu e acabou sendo assassinado. Então, com 16 anos, Uzias se tornou rei. Outro ponto. Uzias governou 52 anos em Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, como o pai dele fez, o Amazias, lá atrás. Começou bem e infelizmente terminou mal. Uzias serviu a Deus fielmente, através do profeta Zacarias, que era o profeta que trazia a mensagem, o que Deus queria para o povo dele. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente. Durante esse tempo que ele serviu a Deus, que ele foi obediente, Deus o abençoou grandemente. Outro ponto. Uzias construiu cidades protegidas por muralhas. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, que era o inimigo da época, Os árabes também, que era outro inimigo, O poder de Uzias foi aumentando, e sua fama espalhou para todo o Egito. Outro ponto. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão de entrada. Também, no portão da esquina, ele aumentou as torres. Outro ponto de Uzias, ele construiu torres de vigia nos campos. Também abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas, hortas, nas regiões montanhosas. Outro ponto de Uzias era ele tinha um exército comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. E esses comandavam um exército poderoso de 370.500 soldados que estavam dispostos e à disposição do rei nas suas lutas contra os inimigos. Outra resenha. A fama de Uzias se espalhou por toda parte e ele se tornou muito poderoso, muito poderoso. Pois Deus o ajudava, que é o detalhe principal, nas suas vitórias.
Porém, quando ele se tornou poderoso, quando ele chegou lá no apogeu, o que aconteceu com ele? Uzias ficou cheio de orgulho. Essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, né, seu Deus, pois entrou. O que ele fez assim dentro desse contexto, né? Ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso, onde só pode entrar o grande sacerdote. Então, olha o que o orgulho fez, né? Então, o grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei, né? Por quê? Porque ele não podia fazer o que ele estava fazendo, né? Aí, quer dizer, o rei, né? O senhor, eles para o rei, né? Falou que não podia queimar incenso, né? A Deus, que só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, né? E aí, ao ouvir isso, o que aconteceu? Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo. E o que aconteceu? No momento que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu para Uzias, na testa dele, né? Aí Azarias, né, e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, os expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado com a doença, né? Aí Uzias sofreu disso até a sua morte, né? Dessa doença. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. Aí seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Essa é a resenha do contexto para a gente começar a entrar nos pontos. Então aqui, para a gente iniciar a primeira parte. No início, o Uzias, ele contou com o quê? Com Deus, né? Com a bênção de Deus. Os pontos positivos que a gente pode tirar aqui do rei Uzias. Primeira coisa, ele começou seu reinado com 16 anos, né? Um adolescente, né? Para jovem. Que ele resgatou no seu início de reinado? Ele reconquistou valores perdidos, né? Com a morte do pai dele, o Amazias, que foi assassinado, ele resgatou o quê? A vida religiosa, né? Porque, ao contrário do seu pai, Uzias procurou seguir pela vereda da retidão em todos os seus propósitos, né? Procurou buscar a Deus na vida diária. Quando a gente busca o Senhor diariamente, a tendência a gente acertar é muito grande, né? Das bênçãos chegar na sua vida, né? Dos milagres chegar, das realizações, porque a gente segue, né? A voz de Deus. É o que Uzias estava fazendo, né? Então ele seguiu a vereda, né? As veredas de Deus. Ele aproximou-se do profeta. Lembra que o profeta é o que trazia a palavra de Deus para o povo. Então o que ele fez? Deixa eu andar com o profeta, que o profeta é um homem de Deus e ele vai falar o que Deus quer no meu reinado. Então ele fez isso no começo, né? E confiou nos ensinos do profeta. Hoje nós não precisamos mais de profetas do Velho Testamento. Hoje, há 2000 anos atrás, Jesus já foi para a cruz, né? Morreu por nós, então ele te dá o canal direto, que é só você conversar com ele por oração. Outro ponto aqui. Então ele resgatou a vida religiosa, né? O Uzias, uma aplicação pra gente, ele podia ter seguido o exemplo, né? Do pai dele. Poderia muito bem seguir o exemplo do pai dele. Só tinha 16 anos, mas não o fez, né? Trazendo pra gente, né?
na realidade que a gente vive hoje, por quem que estamos sofrendo alguma influência hoje? Por quem você tem deixado influenciar? O rei Uzias não deixou influenciar pelo pai dele, que foi, o final do pai dele foi trágico, e ele viveu, ele viu, mas ele não deixou se abater e não seguiu os erros do pai. E nós hoje, na realidade que estamos vivendo hoje, vocês, moçada, jovens, adultos, estamos sendo influenciados por alguém? Isso é uma aplicação para a gente hoje. Ou realmente a gente tem seguido a Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas? Outro ponto dele, outro ponto positivo de Uzias, ele reconstruiu as cidades e reintegrou-as ao reino de Judá, né, as propriedades. Outro ponto positivo dele, Uzias resgatou a moral nacional, né? Ele impôs respeito e admiração dentro e fora do reino. Com isso, sua fama cresceu e Judá ficou bem visto e resgatou a sua dignidade, porque ela estava em baixa, né? Por causa do pai, Então ele resgatou tudo. E isso com o quê? Com a direção de Deus. Ele deixou Deus no comando, então Deus vai fazendo as etapas que ele precisa fazer. E isso serve para nós também, né, moçada? Para nós, é tudo no tempo do Senhor, no período dele. A gente fazendo certinho, ó, vai ser tudo correr no tempo certinho para as coisas acontecerem na tua vida, né? Quando tem Deus na frente. É o que Uzias estava fazendo. Outro ponto de Uzias. Uzias investiu na segurança nacional, né? Outra coisa que Uzias, ele fez reparos e prevenção. Além de reconstruir vários locais, Uzias reparou os muros da cidade e fez construir várias torres, né, que serviram para a vigilância da cidade, da lavoura, do rebanho, né, não permitindo a surpresa do inimigo. Então ele aumentou a torre para ver se fazer a proteção, né, do povo, né, de Judá, do povo de Deus, contra o inimigo, para que tivesse a visão macro, né, para ficar resguardado e protegido, né, para qualquer tipo de ataque. Outro ponto, organização militar. Uzias organizou numerosos e bem treinados exércitos, que não decepcionava o rei em nenhum empreendimento bélico. Outro ponto positivo de Uzias, equipamento bélico. O exército de Uzias já era moderno e avançado. Os soldados tinham o equipamento necessário para se proteger e atacar nos confrontos. Tinha escudo, lança, capacete, couraça, arco, fundas para o arremesso de pedras. Então ele estava bem avançadinho para a época, né? Eu digo em recursos, né? Outra coisa, ele fez fábricas de artefatos bélicos. Uzias instalou em Jerusalém uma fábrica, olha só, chamada na época de máquinas de invenção de homens peritos. Então, olha quantas coisas positivas até agora, né? Então, Uzias, ele planejou bem, né? E trabalhou duro para proteger a sua nação contra os ataques dos inimigos, né? Trazendo para a gente hoje, fazendo uma analogia, ele trabalhou duro, respeitou o processo, as etapas, né? Trazendo para nós, quais os nossos planos, os seus planos, os meus planos, tá? E o que você tem feito para proteger? Que armamento você tem usado? Aqui a gente falou alguns armamentos, né, do rei Uzias. Falamos aqui de funda, né, escudo, lança, capacete, couraça, né, arcos e até arremesso de pedras, para as fundas para arremesso de pedras. Agora, Uzias planejou muito bem na direção de Deus. Agora, para nós, quais são os planos e o que você tem feito para proteger a sua família dos ataques do inimigo? Que arma você tem usado nos dias de hoje? Vamos dizer, nos últimos dias, né? Que está tudo
Tá tudo tudo acontecendo, né? O que está nas escrituras. O que você tem feito? Como é que a gente está se protegendo do ataque à nossa família? Quais são os armamentos que você tem usado? Qual a espada que você está usando? Se fica para você uma perguntinha. Qual que é os armamentos? Você está usando espirituais? A espada que é a Bíblia? Ou você está indo realmente pela parte física? Outra qualidade ou dispositivo de Uzias. Ele cavou vários poços e incentivou a produção agropecuária, né? Então a produção, os alimentos, né? Outro ponto de Uzias, ponto positivos, ele amenizou os efeitos da seca, né? Ele cavou muitos poços em regiões carentes de água para minimizar os sofrimentos naquelas regiões. Tudo ponto positivo, né? Ele favoreceu a agropecuária, né? Sem dúvida, Uzias era um homem de visão e ação, certo? Esses são os pontos positivos. E aí eu deixo, finalizando aqui, essa primeira etapa, só os pontos bons, né? Pontos bons é maravilhoso. Mas para nós aqui, a gente pode tirar daqui pra gente, para refletir, fazer uma reflexão dos armamentos que a gente tem usado contra os ataques do inimigo, hoje presentes no dia a dia nosso, né? Seja eles espirituais ou físicos. O que está sendo o meu escudo? Isso fica para nós, né? E o que nós temos deixado nos influenciar hoje no dia a dia também, né? Porque Uzias, ele não deixou se influenciar pelo exemplo do pai. Ele seguiu a Deus. E hoje, a gente está seguindo a Deus ou estamos nos deixando influenciar pelas coisas da terra, as coisas mundanas, as coisas que nos enchem os olhos? Então fica pra gente nesse primeiro estudo. E a gente volta para a segunda parte da Escolinha Bíblica Dominical em breve. Fiquem com Deus, Deus abençoe, força, fé e perseverança. Um abraço.